que muitos terapeutas criaram resistência quando se fala em resultados rápidos nos processos terapêuticos. Pois bem, esses terapeutas acreditam que esses processos são normalmente demorados, porque é preciso construir uma relação de confiança entre o paciente e o terapeuta. É preciso que o paciente vá levando suas questões à terapia para que esses assuntos sejam trabalhados. É preciso que o paciente vá tomando consciência de suas questões, dentre outros vários argumentos. Bem, eu considero essa visão um pouco ultrapassada e eu acho que depois de me ouvir, você vai concordar comigo. Eu já falei para você sobre a existência de uma metodologia capaz de te revelar muito a respeito do seu paciente. E então, sua abordagem inicial não é mais intuitiva, mas sim bastante objetiva. Você já tem um roteiro a seguir, você já vai abordando aquelas questões mais críticas na vida desse paciente logo a partir do primeiro atendimento. Qual o paciente que não vai se sentir impressionado com um terapeuta que trabalha assim, que parece já conhecê-lo profundamente, parece que já entende a origem dos seus conflitos mais íntimos? Esse impacto positivo inicial é muito favorável ao vínculo que se cria entre paciente e terapeuta. Porque, repito, o paciente se sentirá profundamente compreendido e acolhido. E aí se inicia e se fortalece a relação de confiança. Outra ideia que me parece ultrapassada é a necessidade de aguardar que o paciente leve as questões à terapia para serem trabalhadas. Na verdade, o paciente já leva o assunto quando narra os sintomas que apresenta, quando se queixa dos problemas que o assombram. E ao procurar a terapia, ele entrega a você a tarefa de ajudá-lo. Ele te dá autorização para cuidar dele, para acessar informações dele, para guiá-lo nesse processo, independentemente do método que você, terapeuta, irá utilizar. Na verdade, como eu disse, o quanto antes você gerar esse alívio, melhor para ele e para você. Mas então, vamos falar de como fazer isso. Como você pode acelerar os resultados do seu paciente. E aqui eu preciso da sua atenção plena. Pega papel e caneta para tomar nota, porque esse conteúdo é muito importante. Eu preciso que você entenda que um processo terapêutico é composto de duas etapas: o diagnóstico das dores emocionais que afetam o seu paciente e o tratamento dessas dores. É muito comum que os terapeutas ignorem a primeira etapa, a do diagnóstico, e passem direto ao tratamento, esperando que o diagnóstico venha com o tempo. Essa forma de atuar, ela acaba retardando muitos resultados, porque quando não se segue essa ordem lógica, o terapeuta ele acaba se perdendo e não sabendo exatamente os pontos onde deve concentrar sua energia. Existe uma metodologia específica que permite ao terapeuta o diagnóstico das dores emocionais do seu paciente numa única sessão. Usualmente, você faz esse diagnóstico antes mesmo de atender o paciente pela primeira vez, para que você entenda o perfil dele e já trace um roteiro para esse primeiro atendimento. Aí, nessa primeira sessão, você vai ouvir esse novo paciente e buscar informações que complementem ou esclareçam aqueles pontos identificados. Mas esse diagnóstico também pode ser feito com pacientes que você já atende há algum tempo, para pontuar algumas questões que ainda não foram identificadas. De qualquer modo, você sempre pode usar essa metodologia para revisitar alguns aspectos dos seus pacientes. Para fazer esse diagnóstico, você só precisa de algumas informações do seu paciente, que você terá numa ficha de anamnese que ele preenche quando te procura. Ao utilizar essa metodologia, que eu chamo de Código das Dores Emocionais, você pode abreviar e muito a duração de todo o processo. Se antes você usava muito tempo para conhecer o seu paciente, sua história, os sintomas que o afetam, os obstáculos que ele enfrenta na vida, os padrões emocionais, hoje você já tem essa fase muito abreviada. Você atende o seu paciente pela primeira vez e já tem todo esse roteiro traçado,
todos esses pontos muito bem definidos. Claro que você irá escutar o seu paciente e entender o ponto de vista dele, o que mais o afeta, e aí você só vai ligar os pontos. Eu vou te dar um exemplo concreto de como isso funciona. Digamos que você é contactado por um rapaz, que eu vou chamar aqui de Roberto. Você passa para ele a ficha de anamnese para preencher e recebe as informações. Depois você traça o perfil dele e faz todo esse diagnóstico das dores emocionais. Você verifica em Roberto características como insegurança emocional, ansiedade, fobias, angústia profissional, percebe uma relação sensível com o pai, uma muito positiva com a mãe. É claro que esse é um exemplo hipotético, porque essa ferramenta de diagnóstico ela apresenta aspectos muito mais completos do que esses que eu estou falando aqui, tá?